Mateus capítulo 5, nós vamos continuar, irmãos, estudando as bem-aventuranças, né? As beatitudes. Estamos chegando no fim, hoje é a última. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém. Feche os seus olhos, querido Pai. Abençoa nesta noite, Deus, para que essa palavra frutifique em nosso coração. Para que nesta noite Teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos ensinar. Nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Nós queremos, Deus, amar mais. Nós queremos que o Teu Espírito Santo fale mais do fundo da nossa alma. E por isso nós nos revestimos de Ti nesta noite, Pai. Que essa palavra venha produzir frutos no meio do Teu povo. Toma a direção deste culto, Pai. Fala aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja nesta noite. Ministra no coração do Teu povo. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Nós vamos caminhar aqui nesse texto. Irmãos, se você perceber, né, essas bem-aventuranças, nós fomos muito edificados com esses textos. Irmãos, tem cadeira aqui na frente. Se alguém quiser vir para aqui também, tá? Se alguém quiser vir aqui para frente, fique à vontade. Então, queridos, nós vamos observar uma coisa, não só na Bíblia, né? Mas toda narrativa. Se você ler uma história, toda história, ela parte de um princípio introdutório e ela vai se desenvolvendo de tal maneira, né, para chegar ao seu clímax, para que ela chegue no ápice, para que ela chegue no desfecho final. Vai acontecendo uma série de acontecimentos. E essas ações, elas estão entrelaçadas entre si. Elas têm uma ligação umas com as outras. E aqui nós podemos ver que todas essas ações que Jesus falou aqui, na verdade, elas são características de um povo que foi remido, de um povo que foi salvo. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para fazer o quê? Uma ponte com o povo judeu, os judeus do primeiro século. Então, cada evangelho ele tem uma característica. Ele se comunica com um aspecto diferente. Mateus, ele foi feito com essa característica, para se comunicar com o povo judeu da sua época. Os judeus, irmãos, eles têm muito temor a Deus, né? Eles não pronunciam o nome de Deus assim à toa. Eu e você aqui, nós vamos andando na rua, de repente a gente tropeça, a gente fala, ai meu Deus, né? Você vê uma coisa que te assustou, você fala, meu Deus. Mas o judeu não faz assim. É tanto que eles usam a palavra Adonai, para eles não estar repetindo Deus o tempo todo, né? Então eles vão usar essa palavra Adonai. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Porque nós vemos aqui no capítulo 4 de Mateus, se você prestar atenção, Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, depois ele foi exercer o seu ministério. Aonde ele foi? Ali na Galileia.
E aí, quando ele chama seus discípulos, aqui no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, eu passei muito tempo sem entender, porque alguns evangelistas falam reino dos céus, e Mateus fala reino dos céus, aliás, e os demais evangelistas se referem ao reino dos céus como reino de Deus. E eu falava, que diferença tem o reino dos céus para o reino de Deus? Eu pensava, alguns teólogos, eles dão uma definição diferente para reino dos céus e reino de Deus, porém é a mesma coisa, é sinônimo, então não tem uma diferença, é o reino celestial implantado aqui na terra. Então nós vamos ver que em seguida, Jesus ele vai iniciar o Sermão do Monte, e ele vai delinear, ele vai explanar, ele vai dizer, vai definir quais são as características, obrigado, irmã Valquíria, as características desse povo que vai ser agora o novo povo, um povo que ocupa, que vai entrar e que vai abranger todo o povo de Deus. Ele vai delineando essas qualidades. Ou seja, ele está dizendo, para você ser um cidadão do reino dos céus, você tem que ter em você, não é que você vai procurar que isso venha habitar em você, já está em você, é como fruto do Espírito. Você que é já convertido, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, você é uma pessoa feliz. Por quê? Porque você é pobre de espírito, não é? Todo salvo é pobre de espírito. Todo salvo é feliz porque chora aos pés do Senhor. Todo salvo é feliz, por quê? Porque é manso, porque tem fome e sede de justiça, porque é misericordioso, porque é limpo de coração, porque é pacificador, né? Então, na verdade, isso aqui são as descrições das qualidades individuais que devem habitar, permear o coração do salvo. Eu e você, às vezes a gente fala, meu Deus, eu não sou nada disso. De onde que eu sou um pacificador? Pacificador é aquele que procura a paz. Nós estudamos aqui cada definição. De onde que eu sou uma pessoa mansa? Não confunda o seu temperamento de você ser uma pessoa explosiva, sanguíneo, colérico. Não confunda isso com você não ser uma pessoa mansa. Porque quem dá mansidão para nós é o Espírito Santo de Deus. Realmente cada pessoa tem a sua característica. Tem aquelas pessoas que são mais fleumáticas, que são aquelas pessoas mais frias de sentimento, mais pacatas, são os fleumáticos. Tem aquelas pessoas que são mais agitadas, né? Que tudo já está correndo, são os coléricos, os sanguíneos também são essas pessoas. São temperamentos diferentes. Nós temos temperamentos diferentes porque somos pessoas diferentes. Porém, o Espírito Santo, habitando dentro de mim, ele vai moldar esse velho homem e essa velha mulher. Então, assim, irmão, não fique dizendo assim, eu nasci assim, então meu temperamento é esse, eu sou assim mesmo, me deixa. Não. Você é assim, mas você tem agora o Espírito Santo, né, que controla a tua vida. Então, o teu temperamento vai ser controlado a partir de agora pelo Espírito Santo. Então, é isso que Jesus começa pregando aqui nesse seu sermão. E essa bem-aventurança, que é essa última, que é essa que a gente leu no versículo 10, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta última bem-aventurança, ela vai tratar das consequências que o cidadão dos céus vai sofrer por ser um servo fiel de Deus. Ele vai sofrer perseguição. Então, querido, assim, não se assuste se você está sofrendo perseguição. Não se assuste quando você se converte e sua mãe e seu pai falam assim, eu já perdi um filho, perdi uma filha, porque não é mais a mesma coisa. Porque a perseguição começa justamente dentro de casa. Então, quando alguém
toma a decisão para seguir a Cristo, saiba de uma coisa: você está tomando o caminho da rejeição. O caminho da rejeição. Nossa, pastor, mas esse caminho da rejeição é ruim, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém quer chegar num lugar, tipo a irmã Sandra está sentada aqui. De repente, eu não quero nem sentar naquele lugar, porque sei que ela é crente. Tem gente que faz essa diferença. Tem gente que faz essa diferença. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu fui na casa de uma mulher que eu estava ajudando o filho dela a caminhar no Evangelho. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, irmãos, imagina você ouvir uma pessoa falar isso na tua cara. Só que eu não dei atenção, continuei, né? Não fiquei com raiva dessa mulher, e hoje essa mulher, né, já me considera até como filho, né? Essa mulher hoje diz que me considera até como filho. Nunca briguei com ela por causa disso, porque eu sei que ela é seguidora de uma outra religião. Então, irmãos, quando você toma o caminho de Cristo, quando você decide andar com Jesus, saiba que você está tomando o caminho da contramão. É um caminho totalmente contrário. O mundo vai passar a te odiar mesmo. Não pense que ninguém vai dar tapinha nas tuas costas e dizer parabéns que agora você é crente. Pelo contrário. Eu lembro, estava conversando com o irmão Edilson, e eu falei para ele que quando o meu amigo se converteu, o meu melhor amigo, eu olhei para ele e falei: vixe, agora já prestou, porque tu já virou crente, e agora nossa amizade, ó, já era, porque agora a besteira vai ser grande. Eu era assim também, irmão. Eu era um perseguidor também. Eu não gostava de cristão, eu não gostava do comportamento de crente, eu não gostava, eu dizia que eles só queriam dizer que eles eram salvos e os outros iam para o inferno. Então esse discurso me dava raiva, né? Então por isso que assim, você que é um seguidor de Cristo, tenha princípios e ética para evangelizar uma pessoa, para falar do amor de Deus. Se limite a falar primeiro do amor de Deus. Quando a pessoa conhecer o amor de Deus, obviamente ela vai saber que é o amor que conduz ela para o céu, né? Então você prega esse aspecto. Quando eu era novo convertido também, eu lembro que eu fui repreendido pelo meu pastor, porque eu estava evangelizando uma moça, e eu falei assim, ó: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí meu pastor falou assim: não é assim que evangeliza, Henrique. Eu falei: e como é? A palavra não diz que é assim, né? Eu não sei outro jeito de evangelizar. A palavra diz que é assim, mas a gente vai amadurecendo e você vai aprendendo. É uma verdade? É uma verdade. Mas ninguém quer de cara já tomar esse choque dizendo: ai, vai para o inferno se não aceitar Jesus. Fala do amor de Deus, né? Fala dessa característica. Depois a pessoa vai sendo discipulada e você vai aos poucos, você vai ensinando passo a passo. É como uma criança que está caminhando. Mas, irmãos, o que significa ser perseguido por causa da justiça? Primeiramente, nós temos que entender o que é justiça. A Bíblia fala que Jesus se fez justiça por nós. Então, Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. Então, Deus é amor. Se Deus é amor, Deus também é justiça. Então, bem-aventurados, vamos ler aqui esse versículo novamente. Se eu e você ler esse versículo 10, nós poderíamos trocar o justiça por Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de Deus, porque deles é o reino dos céus. Entendeu agora o que é justiça? Jesus, justo, morreu por nós, se fez justiça por nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que quando nos posicionamos em Cristo, automaticamente você se torna inimigo do mundo, porque o mundo vive um sistema injusto. Injusto porque ele não crê que Cristo é o único que salva. O mundo crê em diversas coisas, diversas filosofias, mas o cristão, ele crê que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. E isso te faz diferente. Então ele nos fortaleceu com esse tópico aqui dentro do Sermão da Montanha.
ele falou: olha, não se assustem, que a perseguição virá. Com certeza, se você quer ser um pregador ungido, se você quer ser um crente fiel, crente radical mesmo, aquele crente raiz, não é aquele crente meia boca, mas se você quer ser aquele crente mesmo, que não se mistura com as coisas do mundo, pode ter certeza que vai ter perseguição. Começa pela tua família. Tua família, quando você é um crente raiz que está muito na igreja, os que não frequentam a igreja já vai dizer: pronto, agora só quer morar dentro da igreja. Agora esquece que tem casa, que tem filho, esquece que tem esposo, já começa aquela retaliação dentro de casa. Então, é bem por aí que começa. Então a Bíblia, de início, ela já nos apresenta, né, um servo fiel de Deus, que foi morto por causa da justiça. Então a Bíblia vai ter muitas pessoas que foram mortas por causa da justiça. Se nós fôssemos falar aqui, irmãos, tem um vídeo que é a história da igreja perseguida, que ele fala várias partes, né, vai passar a história de diversos homens e mulheres que morreram por amor a Cristo. Mas eu quero citar um deles, que foi Abel. Abel, bem no comecinho, lá no Gênesis, Abel foi morto, né, filho de Adão e Eva, foi morto por causa da justiça, porque as obras dele eram corretas. E o seu irmão Caim, que era totalmente avesso, que não era obediente a Deus, a gente entende por causa dos tipos de oferta que foram oferecidos. O presbítero Davi pregou aqui domingo passado. Então Caim acabou matando Abel já por causa da justiça, por causa da inveja que cresceu no coração dele. Então o mal já começou, dá sinais já no início ali da narrativa bíblica. Depois nós vamos passando por vários homens no Antigo Testamento. José, quando foi para o Egito, foi perseguido. Por quê? Porque não queria se deitar com uma mulher ímpia que não tinha o conhecimento do Deus Altíssimo. Então ela, por vingança, porque José não quis e fugiu, ela acusou ele de querer estuprá-la. E o que acontece? José foi preso por 3 anos e sofreu tudo o que nós já conhecemos, também sofrendo por causa da justiça. O profeta Jeremias foi parar dentro de um poço de óleo com óleo quente, por causa da justiça, porque ele não negociava com os políticos da época. Eles tentavam pagar para ele e dizer assim: Jeremias, traz uma palavra boa para nós. E Jeremias levava: a palavra que eu tenho para vocês, que o Senhor, eis que o Senhor manda te dizer, é isso, é isso. E eu acho interessante, irmãos, eu estava conversando ontem na confraternização com a esposa do pastor Marcos, que pregou aqui, a pastora Mara, e ela também é coaching, e ela disse que quando ela vai dar palestras, as pessoas pedem a ela para levar uma palavra, mas assim, que venha suavizar a mensagem, falando do pensamento positivo, que ela não precisa falar tanto de Deus, não falar de Jesus. Ela disse: negativo, eu sou coaching, mas eu vou lá para me pregar também a Cristo Jesus, principalmente, se quiser é assim, se não quiser, eu não vou. E eu achei bonito isso, irmão. O crente, ele não pode negar a sua fé. Não existe 2 Henrique. Eu não posso ser uma pessoa, o Henrique profissional, o Henrique de casa lá de um jeito, e o Henrique da rua de outro, o Henrique da igreja de outro. Eu tenho que ser um cara só. Não existe. Ou a pessoa vai querer ser seu amigo do jeito que você é, ou não seja. Não seja. A palavra de Deus fala: se for possível, que depender de vocês, tenha paz com todos. Mas se não for possível, não brigue, mas fique na sua, né? E quando a gente é adolescente, irmãos, como a gente peca nisso? Porque hoje eu sou maduro para entender isso, você também. Mas quando a gente é adolescente, pensa o medo que a gente tem de ser rejeitado. Então, quando um camarada faz uma coisa que você não faz junto com ele, você está fora da roda. Ah, ele não faz o que eu faço, ele não tem o que eu tenho, então você faz de tudo para ser aceito. Às vezes a gente vê um adolescente querendo tanto ser amigo do outro, que fica mendigando o amor do outro. Ai, por favor, né, eu quero ser aceito. Às vezes não fala com palavra, mas fala por atitude.
E é isso que os adolescentes têm que perceber. O adolescente cristão tem que perceber que nós estamos vivendo dentro de uma outra esfera. Você não tem que ter o que seu coleguinha lá do mundo tem. Você não precisa ser exatamente como ele, nem frequentar a roda dos escarnecedores que ele frequenta. Se ele disser, você não vai ser meu amigo por isso, amém. Amém. Prefiro ser amigo de Deus, né? Prefiro ser amigo de Deus. Tem aquela música lá que é o louvor da Igreja Batista da Lagoinha canta, né? Que é, quero ser amigo de Deus. Como é que fala? O amigo de Deus é inimigo do mal, né? Não existe dois pesos e duas medidas. Ou você agrada a Deus ou você agrada ao mundo. Não adianta você querer ser meio termo para ficar bonito na fita. Ou você é crente ou você não é. Ponto final. Essa é a realidade. Então, irmãos, Satanás, ele fica furioso, ele se levanta com o crente que vive a realidade dele. Agora, crente que vive de qualquer jeito, ele nem liga. Fala, esse aí um dia está na igreja, outro dia está fora. Deixa, isso aí não faz medo para o meu reino, não. Esse aí não abala meu reino, não. Por quê? Porque nem a vida dele dá testemunho. Esse aí segue o fluxo. Esse aí, tudo que os outros fazem, ele faz. Imita o mundo, está na igreja, se canta louvor, canta. Se no mundo tem funk, ela também canta. Então esse aí não faz nem medo. Esse aí é aquela Maria vai com as outras. Mas o crente que tem firmeza, ele pode ter certeza que é os que mais sofrem. Sofre perseguição. Por quê? Porque ele não se dobra à vontade de Satanás. Irmãos, é incrível, o mundo está trabalhando para fazer eu e você se render a ele. Se você olhar o noticiário, você se assusta com as leis que estão sendo criadas no mundo para tudo isso, para calar a boca do crente. No mundo, eu te digo no mundo, não é só aqui no Brasil. Toda lei que está sendo criada injusta, é tudo caminhando para afunilar, até chegar ao ponto de nos colocar numa gaiola. E aí, irmãos, é onde nós vamos saber verdadeiramente quem tem raiz em Cristo e quem não tem. Outra pessoa que foi perseguida, Estevão. Estevão, lá se eu não estou enganado, é Atos capítulo 7, Estevão, ele era tão justo, ele pregava a Deus com tanta intensidade que os judeus, os fariseus, eles não aguentaram ouvir aquelas palavras. Diz que chega um momento que eles tapam os ouvidos para não ouvir mais Estevão falar. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto, apedrejado. Então eu trouxe um pequeno vídeo. Quero pedir os meninos para passar só a história de Estevão, porque o vídeo depois continua com outros mártires. Aí vocês passam o segundo vídeo também sobre a igreja perseguida. Para a gente perceber, irmãos, que hoje nós estamos vivendo num paraíso, nem se compara o que os cristãos do passado viveram. Tudo isso para que hoje nós tenhamos a Bíblia escrita na nossa língua. Isso aí, irmãos, é um pouquinho da igreja perseguida, né? Imagina o que o mundo quer fazer conosco hoje, irmãos, é a mesma coisa. Hoje nós não temos essas feras para nos devorar, mas quem está no poder hoje, quem está governando as leis do mundo, são iguais a esses leões. Estão querendo nos levar para a morte, está querendo nos envergonhar, querendo que nós venhamos negar o nome de Cristo. Mas eu e você precisamos nos revestir de força, para nós cumprir a palavra de Deus, para a gente se fortalecer com essa palavra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, muito feliz aquele que está sendo perseguido. João Batista também foi morto, irmãos. Por quê? Porque ele denunciou o adultério do rei Herodes, que estava adulterando com Herodias, mulher de Filipe, que era irmão dele. Por isso a mulher odiou tanto ele. Herodias ficou com tanto ódio de João, que no dia do aniversário de Herodes, ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. E João Batista perdeu a sua cabeça ali no cárcere. Quero dizer para você, amado, Satanás quer a tua cabeça também. Satanás está querendo a tua cabeça e a minha.
mas nós temos um Deus que é mais forte, que está do nosso lado. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra, ela hoje para nós, ela pode não fazer muito sentido, porque hoje nós não estamos vivendo um contexto de perseguição violenta. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que nos espera nesses anos que se seguem. Porque o mundo está muito estranho, está muito diferente as coisas que estão acontecendo, e tudo o que está acontecendo está condicionando o homem a se acostumar com certas situações, para quando chegar o grande dia, eles prender todos aqueles que creem, matar, fazer com que eu e você negue o nome de Jesus. Mas não tenha medo não, a igreja de Cristo prevalece. O apóstolo Paulo falou assim, o morrer para mim, viver para mim é lucro, mas morrer muito mais, é ganho, mas morrer para mim é melhor ainda, né? Se eu viver, eu estou com Deus, com Cristo, mas se eu morrer, estarei melhor ainda, porque me encontrarei com Ele. Então não tenha medo, irmãos, porque a perseguição, ela faz parte da vida do crente. Talvez a perseguição que você está sofrendo hoje é no teu trabalho, é uma perseguição diferente, mas não deixa de ser uma perseguição. Mas não desanima por isso não, coloca diante do Senhor. Na época do Novo Testamento, irmãos, estava escrito, né, que havia ali uma severa perseguição aos cristãos, que eles perdiam seus bens. Você tinha uma casa, você era obrigado a dar a sua casa e sair. Você agora vai ser preso e sua casa vai ser confiscada para o governo. Então, por isso, irmãos, que muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas, né? Se preocupa com casa, com carro, com bens. Deixa eu te falar uma coisa. Se chegar uma perseguição no mundo, nada disso é teu. Tudo que você tem acaba sendo tomado e você acaba sem nada. A única coisa que nós temos, e a mais preciosa, é a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, não perca tempo com outras coisas. Não deixe de buscar a face do Senhor. Tem gente que não vem à igreja porque diz que não tem tempo. Eu falei para os adolescentes aqui na quinta-feira, que eu conversei com um camarada que ele falou assim, eu não tenho tempo, pastor, eu trabalho demais para ir para a igreja. Eu falei, pois quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Irmãos, Pedro e João foram conduzidos ao Sinédrio porque eles curaram um homem coxo de nascença. E olha só o que lá em Atos 4, do 1 ao 4 está dizendo. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amém? Irmãos, qual era o combustível que fazia esses homens arder dentro deles por amor a Cristo? Qual era o combustível que dava tanta força para esses homens pregar? Mesmo eles perdendo a sua vida, mesmo sendo presos, olha a recompensa, mais de 5.000 vidas se converteram ali. Hoje nós não estamos vendo quase ninguém se converter, porque a igreja precisa tomar uma posição, a igreja precisa se posicionar. Eu percebo, irmãos, que a igreja está perdendo muito tempo consigo mesma. Os cristãos estão perdendo muito tempo com seus problemas, estão muito voltados para os seus problemas do dia a dia, e por isso não estão tendo tempo nem de falar de Jesus para as pessoas, não estão tendo ânimo para falar de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Porque o ânimo está lhe faltando até para viver. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas estão morrendo tanto de depressão. Sabe o que é depressão, irmãos? Vazio na alma. Vazio na alma. Pessoas que se trancam no seu mundo e ela não tem perspectiva. Ela olha para dentro dela e ela vê o mundo sem sentido. Ela não se abre mais com ninguém.
ela não confia mais em ninguém. Por isso, meu apelo para você que está querendo se fechar no seu mundo, deixar de confiar nas pessoas, é que você saia desse casulo, senão você vai morrer. Corra para os braços de Cristo, se refugie em Cristo Jesus. Na hora da angústia, põe teu joelho no chão e clama ao Senhor. Deus, socorre a minha alma que está sucumbindo. Não deixa Satanás te colocar dentro de uma prisão. Hoje tem muita gente que está presa dentro de si mesma. A depressão é isso, a pessoa fica presa na alma, a alma dela está acorrentada. Eu acho que eu estou intercedendo, irmãos, ultimamente, acho que eu tenho 5 nomes na minha cabeça, de pessoas que estão com depressão. Tudo jovens que estão morrendo na depressão. E onde é que está a igreja que não anuncia que tem um Deus que é vida? Aonde é que está a igreja que não anuncia com a sua vida? Não é com palavras, irmãos, com a vida. Peça a Deus para que haja ousadia, autoridade dentro de você, para você se projetar nesse mundo e fazer a diferença. Não perca tempo com seus problemas simplesmente. Se preocupa com o outro. Se preocupa com quem está em sua volta, porque muitas almas estão indo para o inferno. Cada segundo cai milhares de almas no inferno, porque a igreja não está fazendo a sua parte. A igreja está deixando de evangelizar. Os cristãos primitivos enfrentavam os seus carrascos, os seus algozes, e eles estavam sendo guiados pela voz de Cristo. Eles iam alegremente, como aqueles homens que vocês viram, aquelas mulheres, mesmo com medo, ajoelhadas, louvando a Deus dentro ali, servindo de espetáculo, dentro daquele Coliseu Romano. Irmãos, as pessoas falam, eu queria ir na Itália para me ver o Coliseu Romano. Eu não tenho um pingo de vontade de ver o Coliseu Romano. Aquelas ruínas me dá repulsa de saber que tantas pessoas foram assassinadas ali dentro, cruelmente. Eu não tenho um pingo de vontade de ver ruínas de Coliseu Romano, porque ali é um palco sangrento, onde muitos cristãos perderam sua vida. Irmãos, tem um homem na Bíblia chamado Policarpo, que aquele homem também foi um guerreiro, ele viveu no século II. Aquele homem, quando ele foi levado para ser morto, ele estava com 85 anos, ele era bispo da igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Levaram aquele homem, o imperador falou para ele assim, eu só quero que você fale uma coisa, que você blasfeme o nome de Jesus, só quero que você insulte Jesus. Ele falou, eu tenho vivido 86 anos, ele nunca me fez mal, só me fez bem, como eu blasfemaria o nome do meu rei e do meu Senhor? Um homem aprisionado, já idoso, e as pessoas ali querendo que ele negasse, a fúria da multidão querendo sangue daquele homem. Ele falou, não nego meu Jesus. O imperador instigou ele e disse assim, você sabe que eu tenho os leões à minha disposição, e você sabe que eu posso usá-los da maneira que eu quiser. Ele falou assim, vá em frente, faça o que você quiser. Ele falou, já que você não tem medo dos leões, eu vou te queimar, vou te amarrar numa estaca e vou te queimar. E olha qual foi a resposta dele aqui. Olha qual foi a resposta desse homem. Você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno reservado para os ímpios. Por que tanta demora? Ele olhou para ele e disse, por que você está demorando a me matar? Faça o que lhe agradar. Viu aí, irmãos? Viu aí como essas pessoas tinham convicção de quem eles eram em Cristo? Hoje nós temos uma geração de crentes que só quer vida boa, crentes que não quer passar um pingo de nada, de sofrimento de nada, melindroso, que não quer fazer nada, que não quer sofrer nenhuma angústia, que já está chorando, ai Deus, estou sofrendo demais. Que sofrimento, meu irmão.
você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Nós precisamos criar mais raízes. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, quando ele estava se preparando para assumir o pastoreio de uma igreja. Timóteo ainda era novo, bem jovem, e Paulo falou para ele: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ele falou: olha, Timóteo, você tem um chamado, você foi ungido, colocaram as mãos sobre você, você foi chamado para a obra, mas saiba de uma coisa: todos que querem viver uma vida reta em Cristo vai sofrer perseguição, e com você não será diferente. E Timóteo não recuou, irmãos. Timóteo foi um crente fiel, ele era guiado pela voz do Espírito Santo. E como eu falava para você que os cristãos eram guiados pela voz do Senhor, nós temos que ser guiados por essa voz hoje. Nós temos essa palavra escrita. Mas essa palavra, ela está escrita na Bíblia, mas não está escrita em muitos corações. Ela precisa ser gravada no teu coração e no meu. Hoje nós não temos mais cristãos que se preocupem em memorizar um versículo da Bíblia. Não perde tempo, não gasta tempo memorizando um versículo da Bíblia sequer, para guardar no coração as palavras, para que nós se mantenhamos de pé. Olha aqui as palavras que estão escritas. João 15, 18 e 19. Jesus falou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Amém? Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Foram essas palavras, irmãos, que encorajaram aqueles homens e mulheres a vencer o pecado, a enfrentar as feras, a caminhar para o martírio, sabendo que algo maior aguardava eles: o reino dos céus. O reino dos céus. Então, se você crê que você é salvo em Cristo Jesus, se você tem essa convicção, que essas palavras movam o seu coração. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo uma vida assim, será que eu vou para o céu? Eu acho que pela vida que eu vivo, se eu morrer hoje, eu acho que eu vou para o inferno. Tem gente que está com dúvida da salvação, irmãos. Tem gente que está passando a vida inteira com esse pensamento. Se você tem dúvida de que teu nome não está escrito no livro da vida, aí você vai dizer: não há razão para crer e para lutar, porque você não tem esperança. Aquele que não crê, irmãos, está sem esperança. Mas aquele que crê, mesmo que o mundo esteja conspirando contra ele dia e noite, esse tem a esperança de habitar no reino dos céus. Tem esperança de viver uma vida melhor, há razão para continuar. Deixa eu te dizer, a razão para viver. Não desista no meio do caminho. Peça a Deus para queimar, para quebrar toda a depressão que está tomando conta da tua alma. Peça socorro para as correntes que está prendendo o teu interior, para as situações que você está vivendo, que está te amarrando. Peça a Deus: Senhor, quebra isso em nome de Jesus. Já estou terminando, irmãos. Já estou terminando. E aí, continuando a história de Policarpo, diz a história que o fogo que estava queimando o corpo dele, o fogo não conseguia matá-lo. O fogo fez um círculo em volta dele, ele amarrado na estaca, e não queimava o seu corpo. O imperador deu ordem para um soldado matar ele esfaqueado. E o soldado começou a empurrar a espada nele de tal maneira que o sangue que jorrou dele foi quem apagou a chama do fogo. Irmãos, uma coragem extraordinária que esses homens tiveram. Por isso que o evangelho chegou até você e até mim. Que
Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? Se é que terá uma nova geração. Mas qual é a história que você está escrevendo hoje? Esses homens escreveram uma história que nem eles sabiam. Eles não fizeram isso pensando assim, vai ser escrito lá na frente. Eles não fizeram isso pensando assim. Eles fizeram isso porque eles sabiam quem eles eram em Cristo. Porque eles amavam a Deus verdadeiramente. Porque eles sabiam o quanto é ruim ser escravo do pecado. O quanto é terrível você não ter esperança nesse mundo. Mas o homem e a mulher que tem esperança, ele não desanima, nem diante da pior dor que ele sentir. Lembra daquele hino que fala, se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz eu serei com Jesus. Quando o homem que escreveu esse hino, sabe em que momento da vida dele escreveu? Quando o navio que a mulher e as 4 filhas dele viajava sofreu um naufrágio. As 4 filhas morreram. E a mulher mandou um telegrama, salva, porém só. E aquele homem começou a escrever, se paz a mais doce, se dor a mais forte eu vier sofrer, ainda assim eu continuarei crendo. Irmãos, hoje nós não aguentamos isso aqui. Para de murmurar e se levanta na tua geração, faz a diferença. Faz a diferença na tua casa. Ministra na vida do teu filho. Corrige aquilo que está errado na tua vida e na vida do teu filho, na vida daqueles que você cuida enquanto é tempo. Corrija seus próprios erros enquanto é tempo, para que nós não nos percamos. Além das leis injustas que nós sofremos, nós também temos, irmãos, como eu já falei aqui, que nós somos perseguidos com leis injustas, nós também somos perseguidos, sabe por quê? Por causa do nosso estilo de vida. Muitos de nós somos perseguidos, sabe por quê? Porque a gente não costuma fazer o que eles fazem. Porque a gente não costuma andar na roda dos escarnecedores como eles andam, como eu falei aqui. O nosso estilo de vida, o teu estilo de vida incomoda muita gente. Incomoda, irmãos. Agora, sabe o que é mais triste? Incomoda porque eles olham para você e falam assim, o cara é louco. Como é que pode uma pessoa não transar antes do casamento? Não existe isso. Ninguém aguenta. O mundo olha para você e fala isso. O mundo olha para você e fala, como é que pode um cara ser louco desse jeito? Ir para uma festa, beber refrigerante e comer bolo. Festa só tem graça com cerveja, com cachaça. O mundo fala isso. O mundo olha para você, irmãos, e vai dizer assim, como é que o cara não consegue fumar um narguile? Porque a moda hoje é fumar narguile. Hoje é a moda. Sabe o que é que me entristece, de verdade? É dentro das nossas igrejas, vou mais além, da nossa igreja, ter crente que participa de grupo de gente que fuma narguile. Que curte isso. Que fica olhando isso aí e achando o neguinho da quebrada o máximo. Quando eu falo neguinho da quebrada, eu não estou falando de uma pessoa que acha bonito as coisas que acontecem nas quebradas aí, o povo fumando narguile, fumando, fazendo tudo quanto é coisa errada, soltando aquela fumaceira pela boca, dizendo isso aqui que é vida. Então, querido, tem gente dentro da igreja que só está aqui de corpo, mas a cabeça está no mundo já faz tempo. Você pode pegar os celulares dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e você pode olhar se não tem esse tipo de coisa. E eu não estou acusando nenhum adolescente, não. Eu te digo isso porque eu tenho adolescente, tá? Eu tenho adolescente. Eu sei da realidade que eles vivem, eu trabalho com eles de quinta-feira aqui, eu sei como é que os adolescentes se comportam, eu sei o A e o B e o C a respeito deles.
o que é mais triste é você passar uma vida pregando o evangelho e não ver transformação. Não vê transformação. Filho que não obedece pai, que se rebela contra pai, que acha que já é grande, isso me dá revolta. Isso me dá revolta. Tá? De filho que diz que é crente, que está dentro da igreja, mas por fora está fazendo esse tipo de coisa. Irmão, isso se chama hipocrisia. Ou você é crente ou você não é. Está na hora de acordar, está na hora de ser crente. E isso eu não estou falando só com adolescente, não. É com gente que já tem cabeça para saber o que é certo e o que é errado. Ontem foi pregado aqui, irmãos. Foi falado assim, sai do grupo. As mulheres queriam saber algumas coisas. Foi pregado aqui, sai do grupo de pornografia, homem. Sai do grupo que tem ali palavrão, que tem coisa errada. Isso não é grupo para você estar, não. Igreja de Cristo precisa, amado, se corrigir. Porque se nós continuar desse jeito, vai passar milhares de gente por dentro das igrejas e as igrejas continuar com banco vazio. Porque as pessoas olham para os crentes e falam assim, eu não quero esse tipo de vida para mim. É isso, irmãos. Nós precisamos parar de brincar. Você viu o vídeo aqui de homens e mulheres que sabem o que é ser cristão, que deram a vida, deram o sangue por uma causa. E hoje nós temos uma geração de gente que você fala e a pessoa dá as costas e fala assim, o pastor é quadrado. O pastor fica só falando isso aí a vida inteira para todo mundo, eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero. Faz o que tu quer. Só que a Bíblia fala, contudo tu vai dar conta para Deus de tuas ações. Vai dar conta para Deus. Eu choro por essa geração. Eu choro por essa geração, irmãos. Porque é dolorido para nós que estamos pregando o Evangelho, nós que estamos ali conduzindo uma igreja, que nós estamos querendo ver mudança, que você está pregando, que você está ensinando, e você só vê o contrário acontecendo. Aquilo te machuca de tal maneira, que tem hora que você chora, tem hora que você quer desanimar, é porque o Espírito Santo fala, não desanima não, vai adiante, porque tem recompensa para o teu trabalho. Irmãos, glória a Deus que tem recompensa, tem uma coroa para mim lá no céu, porque eu não quero aplauso de homem mesmo aqui não. Sabe por quê? Aqui, muitas vezes você caminha só na sua jornada. Ninguém sabe os quartos escuros que você está passando. Eu não estou falando de mim não. Todos aqui têm seu quarto escuro, tem sua dificuldade. Todos aqui têm sua dificuldade. Mas, eu vou dizer para você, apresenta essa dificuldade diante de Deus. Faz a diferença, fala, Deus, eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer. Não fica querendo viver um cristianismo de aplauso, que os outros vejam, postando coisinhas em Facebook. Esse negócio de postar coisinhas em Facebook, em Zap, Instagram, isso não é fé. Fé, ela é vivida silenciosamente. As pessoas veem o crescimento na tua vida, o brilho nos teus olhos, as pessoas veem a mudança. Eu até contei para os adolescentes que, quinta-feira, eu contei aqui, que eu me alegrei com uma irmã dessa igreja, que ela disse assim, eu estava vestida assim, mas o Espírito Santo me incomodou e eu me vestia assim. Eu passei a semana pensando naquela fala, eu falei, mudança do Espírito Santo está acontecendo. Aleluia, que uma alma está ouvindo a palavra de Deus. Amado, quem é que está ouvindo a palavra hoje? Quem é que está disposto a ouvir essa palavra hoje? E para finalizar, irmãos, o que nós devemos fazer quando nós somos perseguidos? Olha como o reino de Deus, ele é diametralmente oposto ao mundo. Quando nós estamos sendo perseguidos, sabe o que é que o mundo fala? Você vai ver, eu vou lá em casa pegar uma arma, eu vou acabar com tua vida, eu só vou sossegar quando você for extirpado da face da terra.
E sabe o que é que Jesus fala? Quando você for perseguido, ore. Irmão, isso deixa Satanás furioso. Satanás fala assim, esse povo são doidos, crente é doido. Como é que eu estou sendo perseguido, alguém está fazendo mal para mim, e aí eles vão seguir esse Jesus que só manda ele orar. Tem gente aí, irmão, Satanás está usando vida de pessoas para dizer que Jesus era um fracassado porque morreu na cruz. Só que Satanás fala isso por despeita, mas ele esquece que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, e que ele tem um exército fiel aqui na terra. E eu vou dizer a você, irmão, se você não quiser se juntar a esse exército, não se preocupe não, porque tem um exército fiel que está germinando aqui, que esses é o que vai receber o galardão. Quando Elias achou que só ele estava fazendo a obra, quando Elias achou que só ele era profeta, e disse, Deus, só eu que estou fazendo, só eu que não sei o quê, eu enfrentei não sei quantos profetas de Baal. Deus falou para ele, Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho 7.000 homens. Então, querido, nós não fique pensando assim, se eu não fizer a obra, se eu não seguir a Cristo, a igreja vai desanimar, a igreja vai desistir. Não, a igreja de Cristo é viva. Deus está te dando uma chance para você crescer e servir a Ele. É Deus quem está te dando uma chance. Quando eu entendo que eu estou pregando aqui, é Deus que está tendo misericórdia de mim, irmãos, porque eu já devia, se eu fizer um histórico da minha vida, mesmo antes de crente, depois de crente, já era para mim estar embaixo da terra. Está na glória, meu espírito está na glória, mas o Senhor ainda quer me usar. Quando eu vejo que Deus ainda quer me usar, eu falo, Deus, então me usa mais. Então me usa mais, porque eu percebo que eu não estou sendo usado nada. O que é que eu estou fazendo? A não ser pregar aqui de domingo, né? Mandar um pouco de contribuição para alguns missionários aí fora do Brasil e outros que estão no Brasil. Além disso, o que é que eu estou fazendo? É pouco comparado com gente que doa sua vida, gente que está doando sua vida pela obra. Igreja de Cristo, é hora de acordar, não é mais hora de nós ficar se digladiando, brigando dentro da igreja, brigando consigo mesmo, decidindo se vai para o culto ou não de domingo, decidindo com que roupa vem para o culto. Venha, faça a obra. Mas não me chamaram para fazer. Vá sem ser chamado, a igreja é sua, a igreja é nossa, essa obra não é minha, eu já falei. Se você quer ver um legado aqui nesse bairro Parque Bristo, arregace as mangas, porque quando eu não estiver aqui, essa igreja vai estar plantada aqui, as pessoas dizem, nossa, eu lembro dessa igreja, como começou, olha quantas pessoas tem. Irmãos, olha para as promessas que tem para essa igreja. Eu não digo essas paredes, eu digo para essa igreja, você e eu. Olha quantas promessas tem. Vocês vão alargar para a direita, para a esquerda. Deus quer nos levar a um nível mais alto, mas depende de você. Igreja, depende de você, depende da sua oração, depende do seu desempenho. Pastor, mas eu sou salvo pelo desempenho. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você é salvo, mas para que o reino avance, sim, depende do seu desempenho. Deus precisa de nós. Ele precisa sim, porque a gente diz, Deus não precisa de mim. Irmãos, não se menospreze desse tanto não. Eu mesmo já falei isso, Deus não precisa de nós não, nós é que precisamos dele. Mas ao mesmo tempo eu volto a raciocinar, eu volto atrás. Se Deus se preocupa com coisas e situações, quanto mais com o ser humano, que é a coroa da criação. Você é importante para Deus demais. Portanto, querido, eu tenho um conselho para você que está pensando em desistir de Cristo por causa da perseguição no seu lar,
entre os parentes, na escola, no trabalho, por causa do seu estilo de vida. Estão te criticando porque você não faz isso, não faz aquilo. Tira seus olhos dessa perseguição e foca nas palavras de Jesus. Foca no que Jesus falou aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E perseguirem, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Sabe o que é injuriar? Quando você se sentir envergonhado, as pessoas deixar você envergonhado, te humilhar, te perseguirem e mentindo, disser todo mal contra vocês por minha causa, ele fala. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Então, igreja do Senhor, que o Senhor possa nos alertar, que você possa compreender que bem-aventurado é você quando estiver sendo perseguido. Não desanima não, querido. Lá onde você está sendo perseguido, dá um tapa na cara de Satanás e fala assim: eu vou prosseguir a minha jornada, porque o meu Deus é maior. O meu Deus tem promessas de vida. Lembra dessas palavras: quem perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Entendeu? Quando você estiver desanimado, você fala: olha, Jesus fala, se eu perder a vida por amor a Ele, então eu já achei. Jesus fala que nosso nome está escrito no livro da vida. Tem tantas promessas para você lembrar. Por que é que você vai ficar lembrando da derrota? Por que é que você vai ficar lembrando de uma palavra que disseram com você? Ah, eu não sou bonito. E daí? Ah, você é gordo, você é magro. E daí? O importante é que eu sou de Jesus. O importante é que eu estou vivendo o melhor de Deus hoje na minha vida. Ai, você não é isso, você não é importante porque você não tem isso, não tem aquilo. Problema, meu querido. Não estou dando importância para isso, não. Vamos amadurecer, igreja. Vamos amadurecer, vamos caminhar juntos, vamos dar as mãos, vamos ter o mesmo pensamento, o mesmo pensamento que eu falo em Cristo. Pensar as mesmas coisas em Cristo, cada um tem um pensamento diferente. Em Cristo Jesus nós devemos ser um só. É como marido e mulher. Se marido e mulher se dividir dentro de casa, a casa está perdida. O seu lar está perdido. Mas se os dois andar lado a lado em um só propósito, a batalha já está ganha. Assim também é no reino dos céus. Amém?